Hoje em dia teria espaço para o humor do Jô Soares de antigamente, de Capitão Gay, Robocop Gay, Vivo Gordo. Né? Vocês acham que está politicamente correto o humor? Olha, Carla, eu vejo que hoje em dia está tudo politicamente correto, né? Então, isso traz reflexos não apenas no humor, mas na sociedade como um todo, nas discussões, na literatura, no cinema, enfim, no comportamento de uma forma geral. Eu vejo que hoje a gente vive uma sociedade muito mais sem graça. Não vou entrar no mérito, evidentemente, você tem uma justificativa para uma série de condutas, né, como é politicamente correta, né? Não estamos questionando o mérito, né? Evidentemente, hoje a gente tem muito mais capacidade de defesa das minorias, de defesa das liberdades dos diversos setores e tudo mais. Agora, esses eventuais exageros, os eventuais abusos, é que nos levam a eventualmente ter saudade de outros tempos, onde a manifestação se dava de uma forma muito mais aberta, muito mais livre, muito mais divertida, muito mais na brincadeira, né? Leonardo não tinha nem nascido, não estava nem planejado no céu ainda. Não mesmo. Não. Leonardo tem 20 anos. Você não sabe nem o que é Vivo Gordo. Sua voz da juventude aqui nesse programa. A voz da juventude. Se eu chegasse pra você e falasse Vivo Gordo, se você fosse o gordo, você ia achar que era um comentário como é que é? Gordofóbico? Não, de forma alguma. Inclusive, a gente volta num ponto que aí a canhota, a esquerda mainstream me detesta, né? Que é justamente essa questão do politicamente correto. A gente vê uma série de pessoas, milhões de pessoas. Em São Paulo, nós temos 2,5 milhões de pessoas sem saneamento básico, na cidade de São Paulo. Então, num país onde tem pessoas que passam fome, que ainda morrem de fome, sendo o Brasil batendo recorde atrás de recorde, semestre atrás de semestre, ano atrás de ano, batendo recorde no agronegócio, ainda tem gente que morre de fome no Brasil. Então, é um absurdo. O que tem a ver com o Jô Soares? É absurdo que exista... deixa eu finalizar. É um absurdo que exista uma esquerda mainstream que fique... Ai, mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo... E são justamente essas questões, e essas questões absolutamente inúteis, idiotas, de ficar apontando, porque ele é homofóbico. É evidente que existem pessoas que morrem por conta de homofobia, de transfobia, de racismo. Mas isso são questões que devem ser tratadas com a devida seriedade. Agora, você pegar pautas puramente identitárias e colocar essas pautas acima dos problemas reais da população brasileira, favorece, inclusive, a própria direita. Porque foi justamente essa esquerda absolutamente idiota, branca, de classe média, que vive no mundinho das grandes mídias... Por que você fala direita esquerda branca? Porque é representado por essa esquerda, esquerda das academias que estão distante da população real, da população que passa fome, da população miserável. Essa esquerda que está no mundinho das grandes universidades e dos grandes veículos de comunicação precisa acordar para a realidade, porque foi justamente esse discurso puramente identitário e fora dos anseios da população brasileira que culminou na ascensão de uma extrema-direita que utilizou desse subterfúgio para poder dizer, olha, mamadeira disso, daquilo, kit gay, isso, aquilo, que são pautas que realmente o nosso povo, que é extremamente conservador, extremamente religioso, cristão, assim como eu, são pautas sensíveis, são pautas extremamente sensíveis e que mexem com o consciente do povo brasileiro. Enquanto nós estávamos com uma direita puramente neoliberal, com o PSDB, uma direita democrática, uma direita séria, vamos dizer assim, e não folclórica, não olavista, e essa direita, ela perdeu todas as eleições, justamente porque não havia esse discurso apelativo e esse discurso embutido numa cristandade puramente falsa e equívoca. Pietra. Nossa, que salada, Leonardo. Realmente, cara, eu pensei no Jô Soares. Eu não consigo nem lembrar tudo que ele falou. Mas primeiro que a questão da direita olavista que você fala não existia até muito pouco tempo atrás, tá? Só pra gente lembrar. Então não é porque a direita era prudente e PSDBista ou PMDBista, é porque não existia. O PSDB nunca foi direita, só pra você saber. Tem essa outra notícia pra te dar, né? O PSDB nunca... São socialistas, que é basicamente a mesma coisa. Mas voltando a pauta, né, que é o Jô Soares e o humor negro, se é que dá pra... Não pode mais falar humor negro, né? Poxa, o humor escrachado.
Eu acho que a democracia, né, vocês que gostam de democracia, né, eu acho que não existe democracia maior do que a cultural, né? O artista, ele tá lá ele é um reflexo do povo, né? Ele é um reflexo da cultura e de tudo que uma civilização está vivendo. E quando você começa a tolher a liberdade de expressão de um artista, de um comediante, de um cantor, de um ator, de qualquer coisa assim, isso é uma precedência, assim, para que haja um declínio moral também da sociedade, para que se abra precedentes para que uma figura política ou ditatorial comece a reger, né, tudo, né, como tudo funciona naquele país. Que, querendo ou não, já é o que a gente está vivendo hoje. Quando você fala que a gente está... que isso é um assunto supérfluo, né, porque existem pessoas passando fome, como é que a gente vai se apegar a detalhes como esses, mas não são detalhes. A gente está falando de toda uma questão sociocultural que a gente está vivendo e que precede, sim, o declínio de toda a civilização, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, é aquela história também da tolerância que só serve a um lado da moeda. E não existe nada mais político, né? Que vocês que sempre falam, as pessoas politizam tudo, mas isso sim é politizar, quando a tolerância só serve a um dos lados da moeda. É interessante isso que a Pedra está falando, no sentido seguinte, você defende liberdade a qualquer custo, né? Você sempre defende isso aqui. O que é muito interessante, porque ela é conservadora em muitas opiniões, mas na liberdade de expressão ela fala que pode falar o que quiser. O conservador é uma democrata. No fundo, ela é uma democrata. No fundo. Você tá querendo dizer que não, o conservador, ele defende as liberdades. Deixa eu chamar a Gisele, que ela tá quietinha aqui, e a Gisele é da minha época, do Jô Soares. Então, eu ia falar isso. Eu acho que eles mudaram a pauta porque eles nunca assistiram o Jô Soares. Boa! Porque eu passei a infância toda. Você não, você é muito mais jovem que Jô Soares, Chico Anísio, Li Ariano Suassuna. Eles riam deles mesmos, eles faziam um humor inteligente, um humor divertido. Toda a nossa geração que cresceu assistindo esses programas não são adultos homofóbicos, racistas, e nem nunca viram, nem nunca pensaram em mudar de canal e deixar de assistir o Jô Soares, porque ele fazia esse tipo de piada ou de humor. Realmente o humor e a manifestação artística em geral, ela não admite uma limitação. O que acontece é que a pessoa vai se identificar com aquela manifestação artística, vai consumir, ou não, ela vai aplaudir ou ela vai deixar de participar daquele evento. Houve recentemente algumas manifestações artísticas que foram bastante questionadas, uma interação de um homem nu com crianças, uma exposição com bastante erotização infantil, que suscitaram muitos debates. Houve também um grupo, o Porta dos Fundos, que é recente, que faz humor, que trouxe o Jesus Gay também, que também foi muito questionado. Então, as manifestações de humor, às vezes, sim, elas excedem, sim, elas ofendem, sim, elas resvalam até para a violência. Esse tipo de manifestação, ele vai ser combatido com as pessoas deixarem de assistir ou deixarem de participar. Então, há uma sanção social. Não faz sentido que o Estado ou que haja um censor que diga isso ou aquilo. Agora, os canceladores são pessoas absolutamente contraditórias e incoerentes, porque eles defendem que as minorias tenham os seus direitos reconhecidos, mas eles são executores de sanções, de penalidades, sem que eles deem para os cancelados qualquer possibilidade de defesa, de verificação se aquele fato é verdadeiro ou não, ou de contraditório. Então, o cancelador é uma pessoa violentíssima que olha um fato com total parcialidade e já parte para a execução e já parte para a agressão mesmo, em conjunto e se preservando no anonimato. Então, ele é um covarde, porque ele não se declara e ele não diz por que é que ele não gostou do comportamento do cancelado. Ele fica ali difuso, perdido naquele monte de gente que está promovendo o cancelamento e, de fato, não faz o menor sentido. Recentemente eu li que estavam querendo cancelar a Anne Frank. Porque ela, imagina, uma menina judia que ficou 2 anos escondida e depois foi descoberta pelos nazistas, justamente pelo que o Leonardo falou, a teoria crítica da raça. Então, porque era uma menina branca, ela teve a possibilidade de se esconder, que se fosse uma menina negra, não teria tido essa possibilidade, porque pela cor ela já então seria executada pelos nazistas. É um completo absurdo, é uma discrepância, porque
É a pessoa que quer defender um direito justificando no massacre do direito do outro e avaliando questões antigas e datadas com valores recentes de uma parcela da população e não de toda a população. Que fala perfeita. Ô Gisele, uma coisa que eu acho que é bem interessante nessa linha é justamente isso. Uma coisa é hoje não se admitir, e eu tenho certeza que nós, que há 20 anos atrás ríamos de algumas coisas, hoje a gente acharia sem graça. É compreensível, é natural. Agora, você querer olhar o que aconteceu 100 anos atrás, 30 anos atrás, 200 anos atrás, com a visão de hoje, descontextualizando totalmente do ponto de vista histórico, isso é um absurdo. Então, muitas vezes se vem com manifestações como essa que você mencionou, Diane Frank, como você tem situações que recentemente também acabaram por polemizar com relação a Monteiro Lobato, tem a questão do tweet agora, do Moby Dick. Exato. Então, são situações que mostram um desconhecimento total, uma falta de adequação histórica, até para que se possa perceber, eventualmente, com os erros históricos ou com as características daqueles determinados momentos históricos, e com isso a sociedade possa evoluir. Mas você considera que possa ter ocorrido um erro histórico, então, quando você fala que a Anne Frank, de forma muito... É que eu acho que toda e qualquer manifestação, ela está fundamentada dentro de um contexto histórico. Claro. O nosso debate aqui nessa mesa, se a gente transportasse esse debate dessa mesa aqui para 40 anos atrás, seria uma coisa totalmente doida. Então, todo o debate, ele se dá contextualizado numa época. Né? Ele continua sendo doido. Tolher a liberdade de expressão de artistas, de comediantes, de atores, cantores, é muito doido. É que você a gente então que pode brincar com o negro, com tudo, tudo. A gente acabou de falar do Mussum, ele fazia piada com o negro, Mamonas Assassinas. Gente, a gente cresceu, a gente é mais ou menos a mesma, fora o Léo, é todo mundo mais ou menos da mesma geração. Mais ou menos, é 10 anos a menos que a gente. Obrigada, mas assim, Hermes e Renato, vocês estão brincando, gente. Todo mundo cresceu ouvindo todo tipo de piada em relação a tudo. Se você se incomoda, não consuma aquele artista, é muito simples. Falando nisso, tem gente que gosta, se aquele artista está numa situação de exposição, se ele está fazendo sucesso, é porque tem quem consuma aquilo lá, e eu não consigo entender qual que é o problema disso.